É com muita alegria no meu coração que cumprimento a todos vocês que estão nos acompanhando nesta jornada especial. Apocalipse, a resposta para a vida. Está diante de nós hoje um dos temas mais importantes de toda a nossa série. Qual é o tema mesmo? O Apocalipse revela a igreja verdadeira. Que revelação especial nós encontramos no capítulo 12 de Apocalipse. Eu quero dizer uma coisa para os nossos irmãos católicos, evangélicos, espíritas e outros, que o objetivo desta aula não é ferir o coração de ninguém, mas é mostrar, através de Apocalipse 12, qual é a igreja verdadeira, a igreja da Bíblia. Vocês sabiam que para abrir uma nova igreja, você não precisa mais do que R$250, 5 dias úteis, abrir uma conta bancária, nem vai ter imposto. E é por isso que nós temos tantas igrejas. E algumas colocam um nome até engraçado. Eu vou mostrar para vocês algumas. Igreja da Bênção Mundial, Fogo de Poder. Congregação Anti-Blasfêmias. Igreja Chave do Éden. Igreja Evangélica de Abominação à Vida Torta. Comunidade do Coração Reciclado. Associação Evangélica Fiel até debaixo d'água. Igreja Batista Ponte para o Céu. Igreja Pentecostal do Fogo Azul. Assembleia de Deus Batista a Cobrinha de Moisés. Assembleia de Deus Fonte Santa em Biscoitão. Agora essa vai ser demais. Igreja Assembleia de Deus Adventista Romaria do Povo de Deus. E a lista continua. São 34 mil igrejas catalogadas. Mas espera lá. Se Deus é um só, por que existem tantas religiões? Será que todas as religiões são verdadeiras? Olhe numa coisa. Será que todas as igrejas conduzem para o céu? Qual é a igreja verdadeira? Lá em Provérbios, no capítulo 14, o verso 12, temos uma declaração que nos ajuda muito nas respostas às perguntas que eu já fiz. Lá diz o seguinte: há caminho que ao homem parece direito, mas leva para a morte. Sabe o que Salomão está dizendo? Nem todas as igrejas são verdadeiras. Vocês sabem que mulher em profecia significa igreja. Efésios 5, verso 23. Vocês acham que é correto seguir um líder religioso? Os cientistas estão estudando uma espécie de lagarta. Eles posicionaram uma lagarta atrás da outra num círculo e colocaram o líder na frente e o líder vai andando em círculos e elas vão comendo aquela planta, mas chega uma hora que não tem mais verde para comer e elas continuam atrás do líder até morrer de fome. Infelizmente, tem muitos cristãos hoje que estão seguindo atrás de um líder religioso que não os alimenta da palavra de Deus e estão morrendo espiritualmente. Mas como que a mulher, a igreja, está vestida? Vamos ler Apocalipse 12, 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Coroa é símbolo de vitória.
Presta atenção na ilustração. Uma mulher com uma coroa na cabeça. E essa coroa continha 12 estrelas. Vocês vão se lembrar que a igreja do Velho Testamento era formada de 12 tribos. E a igreja do Novo Testamento foi formada com 12 discípulos. Então essa coroa na cabeça da mulher representa tanto a igreja do Velho como do Novo Testamento. Mas ela está vestida do sol. E Apocalipse 22, verso 5, temos uma informação de que o sol é Jesus. Essa mulher do Apocalipse 12, ela está revestida de Cristo. Vocês estão percebendo que essa mulher é a igreja verdadeira. Agora, ela tem uma lua debaixo dos seus pés. E esta lua, vocês sabem que a lua não tem luz própria. Ela recebe a luz que recebe do sol. Lá no Velho Testamento, o sistema de sacrifícios de cordeirinhos, aquele cordeirinho que representava Jesus Cristo. Então, meus queridos, essa lua representa o sistema de sacrifício do Velho Testamento. Ou seja, a igreja de Deus também do Velho Testamento. Na Bíblia nós encontramos somente 2 caminhos. O caminho estreito que leva para o céu. E o caminho largo, que muitos vão por ele e conduz à perdição. Mas aqui no Apocalipse, esses 2 caminhos aparecem na figura de 2 mulheres. Nós já falamos sobre a mulher do capítulo 12 e vamos daqui a pouco falar sobre a mulher do capítulo 17, que representa a falsa igreja. De que forma o dragão conspirou contra a mulher do capítulo 12? E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. O dragão aqui representa Satanás e a mulher representa a igreja. O diabo trabalha através de líderes religiosos e líderes políticos para perseguir a igreja, a mulher. E aqui nesse verso especificamente, o dragão queria devorar o filho que ia nascer da mulher. Quem é esse filho que estava para nascer na igreja? É Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Salmos 2, verso 8, diz que Jesus viria para reger com cetro de ferro. Então não temos dúvidas que esse filho que nasceria da mulher é Jesus Cristo. Mas como é que o dragão conspirou contra o filho da mulher? Através de Herodes, pedindo para matar todas as crianças de 2 anos para baixo, na intenção de matar o filho que nasceria de Maria. Essa profecia se cumpriu. Quando Jesus morreu na cruz, ele diz, está consumado, o plano de salvação. Ele ressuscitou no 3º dia. 40 dias depois, ele foi para o céu. Preparar um lugar para nós. O diabo, quando viu que perdeu todas as batalhas contra Cristo, ele agora vai perseguir a mulher, a igreja. Olha só, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Essa mulher representa a igreja verdadeira. Ela está grávida, porque ela está esperando por Jesus Cristo. Bom, 1260 anos, o diabo perseguiria a mulher, a igreja. Ali está falando dia, mas vocês sabem que um dia em profecia representa um ano. Ezequiel 4, verso 6. Que período é esse de 1260 anos que o diabo perseguiria a igreja de Deus?
Foi a época em que a igreja se uniu com o Estado, do ano 538 até o ano 1798 da nossa era, exatamente 1260 anos. Agora preste atenção uma coisa. Muitas igrejas funcionaram com as portas abertas nesse período de perseguição do dragão contra a igreja. Essas igrejas não eram consideradas igrejas verdadeiras. Porque a igreja estaria no deserto, ela estaria escondida. E deserto aqui significa uma região despovoada, ou pouco povoada. Fizeram parte deste grupo os valdenses. Eles fugiram lá da Europa, onde estava acontecendo as perseguições da igreja romana. E eles foram lá para uma região despovoada, o norte da América. E lá, quando chegaram, eles se ajoelharam e clamaram a Deus: nós queremos liberdade. E realmente nasceu um país de liberdade religiosa, os Estados Unidos. Mas vamos pensar um pouco mais nesse período de 1260 anos de perseguição da igreja romana contra os cristãos, quando os costumes pagãos entraram para o seio da igreja. Eles começaram a dominar a consciência das pessoas. Foi nesta época que muitos cristãos foram queimados vivos, devorados pelos leões. Entre eles está John Hus, que era um líder da igreja romana. Mas ele se revoltou contra a igreja, ao ver que a igreja mudou os dogmas. Eles deixaram de seguir a Bíblia para seguir as tradições humanas. Logo após os 1260 anos proféticos, que terminam em 1798, o Apocalipse anuncia o surgimento da igreja verdadeira. Olha o que é que destaca a igreja verdadeira e provoca a ira do dragão de Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Aqueles que sobraram da perseguição, eles são chamados de remanescentes. O dragão está irado com os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Que revelação incrível! A igreja de Deus, que surgiria depois da perseguição da igreja romana, conforme estava profetizado no Apocalipse, esta igreja, os seus membros, guardam os 10 mandamentos da Bíblia e têm o testemunho de Jesus Cristo. Então agora você já sabe, a igreja verdadeira tem 2 características. Ela guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Em aulas posteriores, nós vamos estudar o que é o testemunho de Jesus. E a igreja verdadeira tem que ter essas 2 características. É a identidade dela. O dragão perseguiu a mulher. Satanás tentou destruir a igreja através dos imperadores romanos e do clero. E como é que Deus socorreu a mulher? Vamos ver. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela voasse até ao deserto, onde é sustentada por 1260 dias. Presta atenção uma coisa. A mulher, ela foge da perseguição romana com asas de águia. A libertação do povo de Israel da escravidão egípcia também aconteceu como se a igreja, como se os israelitas estivessem fugindo do Egito com asas de águia. Vocês sabem que a águia protege os seus filhos? Essa é uma ilustração de que Deus estava protegendo, amparando os seus filhos que estavam fugindo da perseguição. Nesse período de 1260 anos de perseguição aos cristãos, eu vou citar um exemplo aqui. Elvira Del Campo.
Ela foi torturada e morta em 1568. Sabe qual é o crime que ela cometeu? Não comer carne de porco e guardar o sábado. Era motivo para a igreja romana perseguir as pessoas. Os cristãos foram queimados em estacas. Milhares de cristãos morreram. Foram martirizados pela sua fé. Mas o diabo descobriu uma coisa: que não adiantava matar o cristão, porque ele matava um, surgia dois. Ele vai mudar a sua estratégia. O diabo vai colocar falsas doutrinas para dentro da igreja. Ele vai unir o poder civil ao poder religioso. Olha só o que diz o verso 16. A terra, porém, socorreu a mulher, engolindo o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. A terra aqui representa uma região despovoada, ou seja, o norte da América, que abrigou os cristãos foragidos da perseguição. A terra socorreu a mulher engolindo o rio. Saiu um rio da boca do dragão. Esse rio representa as falsas doutrinas. E eu vou mostrar agora algumas delas para vocês. Ano 509, a doutrina do purgatório. Purgatório é um inferno temporário. A pessoa vai para lá, tem que ter muita reza, muita penitência, rezar missas, rezar terços, aí a pessoa passa do purgatório e dá um salto para o céu. Sabemos que essa doutrina não tem base bíblica. Culto à Virgem Maria. No ano 609, um teólogo da Igreja Romana pensou, a Virgem Maria foi para o céu. Aí, desse tempo em diante, eles começaram a adorá-la como uma deusa. No ano 700, batismo de crianças. Até então, a Igreja Romana não batizava crianças. Mas passaram a batizar depois dessa data. 787, culto às imagens. Começaram a trazer imagens para dentro da igreja. 818, transubstanciação e missa. O que significa a palavra transubstanciação? Aquela hóstia que o sacerdote dá para os fiéis na missa representa o corpo real de Cristo. Sabe qual é a implicação espiritual disso? Jesus está sendo crucificado novamente em cada missa. E o livro de Hebreus diz que Jesus morreu uma única vez pelos nossos pecados. 998, dia de finados. Começaram a rezar pelos mortos. Porque a igreja romana, eu já expliquei para vocês que ela se uniu com os pagãos, e os pagãos que tinham esse costume de rezar pelos mortos. O ano 1000, confissão auricular. Você confessa os seus pecados para o sacerdote. 1009, o rosário. 1414, hóstia para o povo e cálice para o sacerdote. A partir dessa data, só o sacerdote tomaria o vinho. 1563, os livros apócrifos, que ensina a reza pelos mortos, acender velas pelos mortos, fazer macumbas. São 7 livros a mais que estão na igreja, que estão na Bíblia Católica. Mas esses livros não são inspirados por Deus. Não foram canonizados, porque eles entram em choque com o pensamento dos demais livros da Bíblia. Por isso que eles não estão na Bíblia. Mas a igreja romana achou por bem colocá-los lá. Estamos diante de algo agora extraordinário. É uma sentinela da Igreja Católica. Aqui está em inglês, mas eu vou traduzir para vocês. Se tem um documento da Igreja Católica que foi escrito com uma exatidão incrível, uma verdade profunda e especial, é esta sentinela da Igreja Católica. Vamos ver. A mudança mais revolucionária que a Igreja Católica fez foi mudar o sábado para o domingo, não por ordem das Escrituras, mas pelo poder da igreja.
O domingo, dia da ressurreição de Cristo, tornou-se o novo sábado. Para seguir a autoridade da Bíblia, deveria tornar-se adventista do sétimo dia e guardar o sábado sagrado. Que coisa extraordinária! Que declaração profunda da Igreja Católica! O que está dizendo esse documento? Se você quer seguir a autoridade da Igreja Católica, a tradição da Igreja Católica, guarde o domingo. Agora, se você quer seguir a autoridade da Bíblia, seja um adventista do sétimo dia e guarde o sábado. Eu achei profundo demais essa declaração. O Papa Leão VIII, aliás, Leão XIII, ele disse o seguinte: ocupamos sobre a terra o lugar do Deus Todo-Poderoso. É uma declaração linda, mas tem uma implicação espiritual muito forte. Vocês sabem o que está escrito lá em 2 Tessalonicenses 2, verso 3? Eu vou citar para vocês. O apóstolo São Paulo diz que um poder religioso em Roma iria se assentar no trono, dizendo ser Deus com autoridade para mudar as leis de Deus, agindo contra o Criador. No tempo do fim, Jesus tem uma igreja que ensina a guardar os 10 mandamentos, que tem o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia. Mas onde está essa igreja? Como podemos achá-la? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Quem é a igreja verdadeira? Qual a igreja verdadeira? Ela guarda os mandamentos de Deus e ela tem a fé em Jesus. Notem bem, não adianta a igreja ensinar a guardar os 10 mandamentos se ela não tem fé em Jesus. Aliás, ninguém consegue guardar os 10 mandamentos sem ter fé em Jesus. Vocês sabem que tem igrejas que ensinam a guardar os 10 mandamentos, mas não aceitam a Jesus, não têm fé em Jesus. Portanto, não pode ser considerada a igreja verdadeira. Quantos homens casados eu tenho aqui na igreja? Quero ver as mãos. Temos muitos. E vocês que estão nos assistindo pela internet? Se tem algum homem casado aí, por favor, levante a sua mão. Muito bem. Preste atenção nessa ilustração. O marido diz assim para a esposa: minha querida, eu vou ser fiel a você de domingo até sexta-feira. Mas no sábado não conta comigo. Eu vou ser infiel. Eu vou sair com outras mulheres. Você considera este marido um marido fiel? Não. Mas ele está sendo fiel de domingo a sexta-feira. Ele só está sendo infiel para com a esposa no sábado. Ele não pode ser considerado um marido fiel? Realmente, não é um marido fiel. Agora, eu tenho uma declaração muito forte. Eu gostaria muito que você preparasse o seu coração para ouvir isso. A igreja que não é fiel no sábado não é a igreja pura do Apocalipse 12, mas é a igreja prostituta do capítulo 17 do Apocalipse, porque ela está sendo infiel ao seu marido, Jesus Cristo. Lá em Apocalipse 17, vamos falar um pouquinho sobre Apocalipse 17, que retrata a falsa igreja. Viu uma mulher montada numa besta com 7 cabeças. Essa mulher representa a falsa igreja. E quando João viu esta cena, ele já se lembrou de uma coisa: a igreja vai se apostatar. Porque João se lembrou
do Leviatã. O Leviatã era uma besta com 7 cabeças e uma mulher sentada nele. Era símbolo do mal, de apostasia na Bíblia. Os israelitas adoravam a deusa Ástera, representada por esta besta de 7 cabeças e com uma mulher sobre ela. Agora, preste atenção nesse selo ugarítico dos anos 70. De um lado está Vespasiano, o imperador. Do outro lado está uma mulher sentada em 7 montes. Está escrito Roma. Presta atenção em Apocalipse 17, 9. As 7 cabeças são 7 montes no qual a mulher está assentada. Perceberam esse selo ugarítico? Uma mulher sentada em 7 montes? Vocês sabem que a cidade de Roma foi construída sobre 7 montes? Eu estive lá para conferir e eu subi em alguns dos montes. Tudo tem a ver com Roma. Vi uma mulher montada numa besta com 7 cabeças. E essas 7 cabeças representam os 7 montes. Mas olha o que diz no verso 5. Babilônia, a grande, a mãe de todas as meretrizes e abominações da terra. Babilônia, a igreja falsa, ela tem as suas filhas. As suas filhas que se apartaram dela, mas continuam vivendo as doutrinas da igreja mãe. Eu tenho um documento aqui do reverendo John O'Brien. Ele tem doutorado, tem PhD em teologia pela Igreja Católica. E olha só o que ele escreveu. A observância do domingo é uma lembrança da igreja mãe, da qual os protestantes se desligaram e levaram as suas doutrinas. Quem são as filhas de Babilônia? Os protestantes. Saíram da igreja romana, mas levaram a doutrina de que se deve rezar pelos mortos, e que não precisa guardar o sábado, deve-se guardar o domingo no lugar. Perceberam? Saíram da igreja mãe, mas continuam com as suas doutrinas. E se esqueceram de adorar o Criador. Se esqueceram do sábado, que é o selo de Deus. Olha uma declaração da Babilônia espiritual. Domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. A mudança do sábado para domingo é uma prova deste fato. A igreja romana diz claramente: o domingo é a nossa marca de autoridade. Agora, é uma pena que o Apocalipse descreve um triste fim para aqueles que recebem a marca da besta. Se alguém adora a besta e recebe a sua marca, será atormentado com fogo e enxofre. Mas olha o que diz o Apocalipse logo em seguida. Ele contrasta aqueles que não têm a marca da besta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Perceberam a diferença? Você já ouviu alguém dizer assim: eu nasci católico e vou morrer católico? Eu já proferi inúmeras vezes esta frase, como um fiel membro da Igreja Católica. E sabe qual era o meu argumento? A Igreja Católica foi a primeira igreja cristã lá em Roma. Preste atenção numa coisa. O povo especial de Deus, lá do Velho Testamento, era o povo de Israel. Mas veja o que aconteceu com essa nação. Ai desta nação pecaminosa, porque eles abandonaram ao Senhor. E quando Jesus veio,
pelo fato de a nação israelita, que era a igreja verdadeira do Velho Testamento, terem abandonado ao Senhor, abandonado a Deus, eles deixaram de ser a igreja verdadeira. Então, se uma igreja foi verdadeira lá no seu início, mas ela abandonou ao Senhor, deixou de cumprir os mandamentos, ela deixa de ser a igreja verdadeira. Quando o Senhor Jesus Cristo veio a esta terra, quem passou a ser o povo especial? Todos os que recebem a Cristo, os que creem nele, são considerados membros da igreja verdadeira. Agora, pastor, hoje se fala muito em curas e milagres. Será que essas igrejas que curam, que fazem milagres, eles fazem parte da igreja verdadeira? Olha o que diz São Mateus 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, o pecado. No dia do juízo, tem um grupo de religiosos que vão reclamar com Cristo. Por que eles não foram aprovados para ir para os céus? E Jesus vai dizer, vocês fizeram milagres no meu nome. Vocês expulsaram demônios no meu nome, mas pelo poder de Satanás. Eu não conheço vocês. Meus queridos, escute bem o que eu vou dizer agora. Um dos maiores enganos dos últimos dias de Satanás é a operação de falsos milagres. Quero contar para vocês a história de uma mulher. Ela amava muito o seu marido, ele viajava com frequência. E quando o marido avisava que estava chegando, ela preparava com carinho alguns biscoitos que ele muito gostava de comer. Mas nesse dia, ela simplesmente trocou o fermento por veneno de rato. Quando o marido chegou, comeu biscoitos até mais do que comia regularmente, ficou intoxicado e morreu. Aquela mulher estava sinceramente errada, achando que estava fazendo o melhor para o seu marido. Vocês sabem qual a maior prova de que você é um cristão sincero? É quando você é leal a Jesus Cristo. Tem muita gente que é sincero na sua religião, mas estão sinceramente errados. Como eu posso saber se a minha igreja é verdadeira ou não? Aquele que diz, eu conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. A igreja verdadeira sempre vai estar do lado de Deus e da sua lei. Como é que se escolhe uma religião, pastor? Como se escolhe uma roupa? Não. Pela vida exemplar dos seus membros? Também não. Porque moralidade não é espiritualidade. Como se escolhe uma religião? Pelas doutrinas? Exatamente. A igreja verdadeira tem que estar baseada na Bíblia Sagrada. Então, entenda uma coisa, Jesus tem uma igreja que guarda os mandamentos de Deus, que tem o testemunho de Jesus, eles têm a fé em Jesus Cristo, prega que a salvação é pela graça, não por penitência, caridade, prega o sábado bíblico instituído na criação, prega a mensagem de saúde, prega a verdade sobre a morte, prega que Jesus vai voltar para nos buscar. E será pregado o evangelho do reino em todo o mundo, para todas as nações. Então virá o fim. A igreja verdadeira cumpre a profecia de Jesus de pregar o evangelho no mundo inteiro. É com orgulho santo no meu coração que eu digo, a igreja adventista do sétimo dia, ela está pregando esse evangelho no mundo inteiro.
Preste atenção. A igreja está presente em 212 dos 235 países reconhecidos pela ONU. Nós estamos nos 212 países estabelecidos como igreja. Os demais países estamos alcançando através do rádio e da televisão. Quando eu visitei o Egito, por exemplo, lá nós tínhamos 300 adventistas. Eles se reuniam às escondidas. Porque lá no Egito, se uma pessoa se declara cristão, ele é morto instantaneamente. Agora, o Egito, nós já temos a igreja estabelecida. Mas, alguns anos atrás, não. Temos 160 mil igrejas, 21 milhões de membros, 20 mil pastores, 68 casas editoras, 790 hospitais, 8 mil unidades escolares, 2 milhões de alunos. A cada 25 segundos, acontece um batismo na igreja adventista, mais de 1 milhão por ano. Amém? Eu vou mostrar para vocês uma das 160 mil igrejas adventistas. Uma igreja bem simplesinha, lá na ilha Calconal, no Pacífico. Mas eu vou mostrar para vocês agora uma igreja super especial. É uma igreja que navega. Vamos conhecê-la? Em 2 pisos. Em parceria com a ADRA, a igreja está pronta para chegar em 35 mil comunidades ribeirinhas e tribos indígenas, localizadas à beira dos grandes rios e afluentes ao longo de centenas de quilômetros. O salão de reuniões tem capacidade para receber 150 pessoas confortavelmente acomodadas em cadeiras individuais. E esta é uma igreja diferente. É uma igreja que vai ao encontro das pessoas onde elas estão. Ah, e tem o maior tanque batismal do mundo. O maior tanque batismal do mundo é o Rio Amazonas. Essa igreja atende 35 mil vilas nas margens do Rio Amazonas. Que coisa maravilhosa. A cada 5 horas temos uma nova igreja adventista no mundo. A igreja adventista é a primeira em organização no mundo. Amém? Não é a igreja com o maior número de membros, porque se fosse estaria desclassificada, porque a igreja que leva à perdição é um caminho largo. Escute agora o testemunho de Maria Aparecida. Maria Aparecida era uma líder da igreja católica. Mas a Maria Aparecida um dia resolveu estudar a Bíblia. E ela descobriu que a igreja adventista está 100% com a Bíblia. E ela decidiu vir. Descobri a questão do sábado, descobri a questão das carnes imundas. Eu vi que só havia 2 igrejas na face da terra, a de Deus e a dos homens. E eu só respondia uma coisa para todos: estou examinando a palavra de Deus. O que ela me mostrar, eu vou cumprir. Me batizei no dia 10 de junho, me tornei verdadeiramente uma serva do Senhor. Eu quero que vocês entendam que assim como a Maria Aparecida, fiel membro da Igreja Católica, nós temos muitos fiéis na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas. Eles estão vivendo conforme a luz que eles têm. Tem cristãos maravilhosos em todas as igrejas, eles amam a Jesus. Mas Jesus está chamando os sinceros para a igreja verdadeira. Leia comigo. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las. São João 10:16. Jesus está dizendo, eu tenho ovelhas, são minhas ovelhas, que não estão no meu aprisco verdadeiro. Mas eu quero arrebanhá-las, essas ovelhas, para o meu aprisco verdadeiro. E qual o conselho que o Apocalipse tem para esses cristãos sinceros, tementes a Deus, que estão espalhados por essas igrejas?
Antes de responder essa pergunta, eu quero colocar uma pergunta que alguém fez para mim. Pastor, eu entendi que a igreja adventista é a igreja verdadeira, visível. Preste atenção, a igreja adventista é a igreja verdadeira, conforme Apocalipse 12, conforme a Bíblia. Mas temos uma outra igreja verdadeira, invisível, que são cristãos sinceros, que estão espalhados por todas as igrejas. Eles são tementes a Deus, e mais tementes a Deus do que muitos adventistas do sétimo dia. Alguém disse, pastor, mas eu posso guardar o sábado na minha igreja. Será que isso é possível? Escuta a voz de Deus. Ouvi uma voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, das pragas, 7 pragas terríveis que vão cair sobre as igrejas que não querem obedecer aos 10 mandamentos da Bíblia. Qual o conselho de Deus para os sinceros que estão em outras igrejas? Sai dela, povo meu, porque eu vou mandar pragas sobre essas igrejas, e se você estiver lá, você vai ser atingido. Eu vou colocar na tela agora o testemunho de pastores evangélicos que, ao descobrirem a verdade, que a igreja adventista era verdadeira, eles vieram para a igreja adventista. Vamos ouvir esse testemunho. Eu pensava assim, eu já li a Bíblia mais de 7 vezes de capa a capa, já estudei. E chegou o momento que eu falei para minha esposa, eu vou pregar sobre a guarda do sábado na minha igreja. Porque na época eu me sentia como um Lutero da vida, porque eu não queria nem abrir outra igreja, nem sair da igreja. Porque até então eu pregava o contexto que eu conhecia. E aí eu me deparei com outras verdades que até então não tinham sido reveladas para mim. Dezenas de pastores, padres, bispos, estão descobrindo que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja da Bíblia. E eles estão vindo para a igreja. Eu vou dizer mais uma vez, é muito perigoso seguir um líder religioso. Que passo importante uma pessoa tem que dar para pertencer à igreja verdadeira? O apóstolo São Pedro está fazendo um discurso para mais de 5.000 pessoas. E eles perguntaram, nós descobrimos agora que a nossa igreja não é a igreja verdadeira e nós queremos ser membros da igreja verdadeira. Pedro, o que devemos fazer? Olha o que Pedro respondeu. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. Primeiro passo, arrepender por estar transgredindo algum princípio da palavra de Deus e passar pelo santo batismo, sepultando os pecados, nascendo para uma nova vida. Uma demonstração pública da fé e da aceitação de Cristo. Você que está me ouvindo aqui na igreja, você que está ouvindo em casa, vocês estão conseguindo ouvir a voz do Espírito Santo, convidando-os para se unir à igreja verdadeira? Cristo hoje está chamando, quer lhe dar muito amor. Não deixe esta chance passar. Venha logo para Jesus e encontrará a paz que o mundo
entregar seu coração a Cristo. Ele hoje está chamando, quer lhe fazer feliz. Basta só você se entregar. Simone estudou a Bíblia conosco e descobriu que a igreja adventista é a igreja verdadeira. Diz: pastor, eu quero ser membro desta igreja. Eu quero ser batizada. Mas eu estou com um problema. Meu marido já falou que se eu me batizar nesta igreja, eu vou ser expulsa de casa e ainda vou levar uma surra. O que eu faço, pastor? Eu contei para Simone a minha experiência. Quando eu tomei a decisão também de se tornar membro da igreja adventista, meus pais me disseram: quando chegar em casa, depois do batismo, vou lhe dar uma surra e você vai sumir de casa. Mas meu pai não cumpriu a promessa. Futuramente, toda a minha família veio para a igreja adventista. Eu contei essa minha história para Simone e ela tomou a decisão. Ela tomou a decisão de ser batizada em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Ela chorou muito no dia do seu batismo. Sabe o que aconteceu quando ela chegou em casa? Nada, absolutamente nada. Ela era uma grande esposa. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. A partir do momento que tomamos uma decisão de se unir à igreja verdadeira, ao povo de Deus, nós vamos enfrentar a ira de Satanás. Ele vai colocar um monte de obstáculos para que a gente desanime na decisão, mas não desista. A vitória é certa com Jesus. Quantos gostariam de dizer: Senhor Jesus, eu quero me unir à igreja verdadeira de Apocalipse 12, que ensina a guardar os mandamentos, os princípios da tua palavra. Me ajude nesta decisão. Levante a sua mão, você que está em casa também. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, porque esses teus filhos e filhas acabaram de tomar a decisão mais importante da vida. Eles querem serem membros da igreja que guarda os mandamentos de Deus, a igreja da Bíblia. Essa igreja que o Senhor Jesus vem buscar e levar para os céus. Oh, Pai querido, sabemos que não é fácil. Especialmente se nós estamos numa igreja que não ensina a guardar os 10 mandamentos, os princípios da tua palavra. Não é fácil essa mudança. Nós precisamos muito da tua ajuda, Senhor Jesus. Da tua ajuda para decidir ao teu lado, para sair da igreja que não corresponde com a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Estenda a sua mão. Queremos segurar nas tuas mãos poderosas. Nós queremos ser vencedores nesta batalha do inimigo que luta para nos tirar do céu e do caminho que leva para os céus. Ajuda-nos, ó Deus, a ficar do lado do teu povo aqui na terra, dessa igreja que vai transpor os portais da cidade eterna. Aceites a nossa entrega, a nossa decisão, em nome de Jesus. Amém. Próximo estudo. O Apocalipse revela o segredo da morte. Espero a todos vocês.